do falso emprego em Esteio. O estelionatário oferecia contratação e ótimos salários às vítimas. Algumas chegaram até a abandonar o antigo trabalho. Dilma Rousseff diz que vai mudar regra de cálculo do salário mínimo. Além disso, presidente eleita Dilma Rousseff disse que não concorda com invasões de terras. Mais um surfista morre nas praias gaúchas, arrastado por uma rede de pesca. Federação Gaúcha de Surf afirma que falta fiscalização nas áreas de esporte e lazer das praias do litoral gaúcho. Mais 2 secretários são anunciados e PDT é oficialmente convidado a integrar coalizão do futuro governo do estado. E veja também: governador eleito do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, lança obra na Feira do Livro. E ainda um dos mais tradicionais grupos de dança do mundo, o Balé Nacional da China, começa a turnê brasileira por Porto Alegre. 3 de novembro, o Ubra Notícias está começando. Boa noite. Cerca de 20 pessoas foram vítimas do golpe do emprego em Esteio. O estelionatário prometia bons salários e colocação profissional. Algumas pessoas chegaram a sair dos antigos empregos e uma delas teve um prejuízo de quase R$5 mil. O golpista está desaparecido. Esta auxiliar administrativa foi uma das vítimas do estelionatário Fabiano Aurélio de Oliveira Adame, de 38 anos. Ele se passava por proprietário da falsa empresa de construção Construsul, com sede em Curitiba, e dizia prestar serviços para a Petrobras. Elisandra saiu do antigo emprego com a promessa de um salário de quase R$ 1.500. Ela seria responsável pela contratação de outros 15 funcionários que trabalhariam em uma obra no polo petroquímico. A auxiliar administrativa teve um prejuízo de quase R$5 mil que ela guardava para a construção da casa própria. É muito convincente em tudo que ele falava, em tudo que ele conversava. Ele entendia muito de obra, ele entendia todo o processo de admissão, de demissão, ele entendia todo o processo de recrutamento de pessoal. Então não teria como a gente não se enganar. Tanto eu quanto o restante do pessoal, que já tem muita experiência, ninguém desconfiou de nada. O estelionatário também aplicou o mesmo golpe em Santo Antônio da Patrulha e em cidades do litoral gaúcho, além de Porto Alegre e região metropolitana. Para a polícia, ele só teve sucesso em enganar as vítimas porque, como qualquer estelionatário, tem facilidade de convencimento e de mentir bem. Acabou, então, conseguindo enganar pessoas mais experientes no ramo empresarial, com essa, digamos assim, com esse dom, digamos assim, de enganar as pessoas, que é peculiar do estelionatário. Em Esteio, o golpista se hospedou neste hotel, onde também montou um falso escritório em um dos quartos que alugou. Conforme o proprietário, o estelionatário reservou 10 apartamentos com capacidade para 4 pessoas cada. O prejuízo do estabelecimento foi de mais de R$10 mil. Ele também ficou com todos os telefones celulares das vítimas, dizendo que os telefones seriam utilizados para a colocação de um sistema de rádio moderno. Fez locação de veículos, encaminhou essas pessoas também para a policlínica, para exames médicos, enfim. Uma série de pessoas foram lesadas por esse indivíduo. A ficha policial de Fabiano tem mais de 30 passagens por estelionato. A polícia faz um alerta para que mais pessoas não caiam em golpes parecidos. Uma forma de não cair é sempre desconfiar, exigir documentos. Em qualquer desconfiança, procurar a delegacia de polícia mais próxima e também comparecer na junta comercial verificando sobre se a empresa existe, se a empresa não existe. Todo mundo disse para mim, não foi culpa tua, todo mundo foi enganado. Só que a sensação é de derrota mesmo, é de fracasso. A Polícia Civil desencadeou nesta manhã a Operação Limpeza Geral nos municípios de Guaíba e Eldorado do Sul, na região metropolitana. 7 pessoas foram presas. Em Guaíba foram presos David Campos Lopes, de 19 anos, Eduardo da Silva Ribeiro, de 21 e Rafael Moreira Machado, de 29. Com eles foram apreendidas 2 armas calibre 38, munição, 6 celulares e uma faca. Rafael portava ainda uma carteira de habilitação falsa. A polícia cumpriu 8 mandados de busca e apreensão nos bairros São Jorge e Primavera do município.
No local foram cometidos 32 homicídios apenas em 2010, como resultado da disputa pelo tráfico de drogas. Esperamos com essas prisões dar uma diminuída no número de homicídios, bem como vai ser um trabalho que ainda será desencadeado, né? Existem mais prisões a serem decretadas e cumpridas. Em Eldorado do Sul, outras 3 pessoas foram presas. Entre elas, o foragido do regime semiaberto do presídio de Novo Hamburgo, Ralph Anderson Braga Leite. De acordo com as investigações, ele também é integrante da quadrilha de Guaíba. Surfistas mobilizados depois de mais uma morte no mar do litoral gaúcho. Durante o feriado de finados foi enterrado mais um esportista. É a 49ª morte de surfista preso em redes de pesca desde 1983, uma média de quase 2 mortes por ano. O estudante de administração Thiago Rufato morreu no final da tarde de segunda-feira, no mar de Capão da Canoa. De acordo com os amigos, Thiago foi arrastado por uma rede de pesca e não conseguiu se salvar. Eles afirmam que não havia nenhuma placa de sinalização. Nós 3 tentamos socorrê-lo, ele pediu ajuda. Ele só se preocupou em pedir ajuda, não sei se ele tentou se salvar, por causa que era impossível nós conseguirmos chegar até ele, por causa que estava corrente contra nós, ele sendo arrastado por uma corda. E chegou os bombeiros despreparados, não tinham equipamento, não entraram na água, mal ajudaram nós a puxar a rede. Em nenhum momento nós visualizamos nenhuma placa indicativa, nada assim. E disseram que lá tem sim umas placas assim, na beira indicando, mas o surfista não tem que estar na areia e cuidar da placa. O surfista tem que do mar poder visualizar onde é que tem rede, porque uma coisa é mortal, é uma armadilha que tem para nós no mar. De acordo com a Federação Gaúcha de Surf, o problema acontece por omissão de órgãos públicos em fiscalizar áreas destinadas aos surfistas e pescadores. A Brigada Militar, conforme a lei, fiscalizar essas áreas onde existem redes irregulares e, se existirem redes em locais permitidos, que essas redes tenham sinalização de boia e de placa. E a Prefeitura que mantenha a manutenção dessas placas. O que nós não podemos ter é mais mortes. Quer dizer, a comunidade de Capão se mobiliza por uma morte de uma baleia, trazendo um lanchão da Petrobras, a comunidade, biólogos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nós aqui com 49 mortes virou banalidade, é um absurdo. O deputado Luiz Fernando Zac apresentou um projeto de lei que amplia a área destinada ao esporte e lazer nas praias do litoral gaúcho. Atualmente, o limite de área é de 400 metros, conforme lei estadual de 1988. Pelo projeto de deputado, a área passaria para 2.100 metros, o que dá mais garantia de vida aos surfistas. Porém, o projeto não entrou nas pautas de votação de hoje e não há previsão de quando poderá ser discutido e votado. Os surfistas fazem um apelo. Reclamem para a justiça, para quem pode fazer isso, que faça alguma coisa, porque o esporte, surf, cada vez mais comum está sendo. Se cada vez aumentar mais e não mudar o esquema de fiscalização e rede, coisa assim, cada vez vai mais morrer gente. De acordo com a Prefeitura de Capão da Canoa, ao longo dos quase 15 quilômetros de praia, há 20 placas sinalizando os locais próprios para surf, pesca, número considerado suficiente. Mesmo assim, a Prefeitura vai instalar mais placas, alertando o risco nas areias de pesca. Um homem foi eletrocutado em uma subestação da CE em Porto Alegre. Segundo a polícia, ele quebrou a janela e entrou no local para roubar cabos e fios de cobre. O homem foi atingido por uma descarga de 138 mil volts. O corpo foi localizado nesta manhã na subestação próxima ao Sambódromo. Uma carroça atingiu um veículo nesta tarde na Avenida Vicente da Fontoura, em Porto Alegre. 2 menores conduziam a carroça. Um deles fugiu e o outro foi encaminhado ao HPS da capital com ferimentos leves. O cavalo, que deixou marcas no asfalto ao tentar frear, foi levado ao abrigo da EPTC. A seguir, em coletiva, Dilma Rousseff fala sobre salário mínimo, trem-bala e infraestrutura. Não saia daí. O Cine Porto Alegre realiza amanhã entrevistas a vagas de emprego para diversas funções em empresas do estado. Entre elas, auxiliar de cozinha, de limpeza e garçom para a petisqueira. Na sexta-feira, as entrevistas serão para caixa, auxiliar de cozinha e estoquista para a padaria Listo.